Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Eu nunca me dou muito bem com microfones. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, obrigada, Veg, pelo convite. Eu fico sempre muito feliz de fazer essas conversas, né, em cursos que não são da minha área de conforto, enfim, que são muito distantes. É uma coisa que eu tenho tentado fazer com certa constância. Eu troco muito com a Odonto, com a Exam, com outros cursos mais próximos, né, as artes, enfim, o audiovisual. E fico sempre muito feliz de poder falar sobre o que eu gosto, o que eu estudo, né, o que é importante para mim em outras áreas. Como o Veg falou, a nossa conversa hoje é sobre produção de resumo gráfico. Eu mandei para ele um título Impacto Visual, né, como produzir resumos gráficos, mas enquanto eu montava os slides, eu mudei um pouquinho o título, porque eu não poderia, numa primeira conversa, né, se a gente se falar outras vezes, e eu conseguir vir conversar com vocês sobre algo mais prático, talvez isso se transforme, mas numa primeira conversa é muito caro para mim falar sobre a consciência da produção visual, né? Então, a gente pensar em visualidade a partir de um entendimento de mundo e de uma ideia ou uma perspectiva de escolha. Toda vez que a gente vai produzir visualidade, a gente está fazendo escolhas de comunicação. E eu acho que isso é essencial. Então, isso tem a ver com impacto. A gente não consegue controlar tanto o impacto, mas se a gente produzir qualquer coisa sem entender que consequências isso tem, a gente não está contribuindo de maneira positiva, né, para a sociedade. Então, eu queria conversar a partir dessa perspectiva. Greg já me apresentou, eu sou professora e pesquisadora. Isso vai acontecer. Eu sou professora e pesquisadora no jornalismo aqui da UFMS, ali na FAALC. Há alguns anos já trabalhando design da informação e jornalismo. Essa relação entre verbo e visualidade é o que a gente poderia chamar da minha zona de conforto, digamos assim, e é a partir do design da informação, em específico, que eu vou conversar com vocês. Então, eu queria começar já por aqui, né? Imagem não é complemento e design não é beleza, né? Eu acho que esse é um ponto de partida muito importante. Vocês não podem pensar a produção de um resumo gráfico a partir dessa perspectiva de deixar bonitinho aquilo que vocês querem dizer. Não é essa a ideia, né? A gente precisa pensar a visualidade, a gente precisa pensar a organização da visualidade, que é o que seria o design, como meios de comunicação, né? E a própria organização, né, a própria visualidade são em si informação, né? E isso em qualquer campo, seja na ciência ou seja em qualquer outro lugar. Então, a gente está sempre pensando qualquer elemento visual como meio de informação. Então, qual a importância de uma imagem, né? Acho que a gente pode começar pensando por aí. Se eu falar DNA, né, imagino que todos vocês consigam formar uma imagem mental do que seria um DNA, né, ou do que é um DNA, ou qual é a forma gráfica dele, né, a visualidade de um DNA. E eu poderia dizer o que é um DNA, né? Então, um ácido desoxirribonucleico é uma molécula que está nas células, armazena informação, importante para o funcionamento e evolução dos seres vivos, né? E aí isso conceitua o DNA. Mas eu poderia também descrever esse DNA, né? E aí eu vou dizer, isso parece com uma escada torcida, uma fita dupla, espiralada, que a gente chama de dupla hélice. Todas essas informações que eu vou apresentando para vocês, né, de forma verbal, então eu estou falando, né, vai criando uma imagem mental na cabeça de vocês, né? E quanto mais relação isso tem com a visualidade, né? Então, quando eu falo é uma fita dupla espiralada, é uma dupla hélice, é uma escada retorcida, né? Isso vai fazendo com que vocês comecem a visualizar esse elemento, né, que está sendo descrito como uma forma, né? Ao invés de fazer essa descrição toda, eu poderia simplesmente trazer essa imagem, né? Só que toda a imagem produzida, ela é uma representação direcionadora, né? É uma forma da gente induzir a ver alguma informação, né? E é sempre a partir de uma perspectiva, né? A gente não pode desconectar isso da nossa intenção
de comunicação, o que a gente quer dizer, né? E com qual objetivo a gente está falando. E existem inúmeras maneiras de eu representar o DNA, não é só aquela, né? Essas daqui são até similares àquela, mas eu posso ir simplificando ou abstraindo, né? E eu preciso fazer isso a partir dessa intenção e a partir dos meios de compartilhamento. Então, aonde eu vou apresentar essa informação? Qual é a melhor maneira de fazer isso, né? E como isso vai chegar para quem vai receber? Então, com quem eu estou falando e como é que a pessoa vai acessar isso, que é o que a gente chama de contexto de uso. E eu posso ir para um outro lugar ainda. Eu posso ir para um lugar, por exemplo, de enfatizar, né, como o homem manipula o DNA, né? E aí, para fazer isso visualmente, eu vou trazer o elemento humano, né? Que está onde? Está nas mãos, né? E eu estou fazendo isso ilustrado, mas eu poderia fazer fotograficamente, como está aqui na esquerda, eu poderia fazer, enfim, de diversas maneiras, criando uma narrativa, uma história, uma sequência, uma linearidade, entre outras coisas. E eu poderia fazer isso também num contexto, né? Então, quando eu vou lá para Nature, então tem duas maneiras de uso dessa imagem do DNA. As duas falando de coisas diferentes, né? A imagem da esquerda falando do genoma humano e a imagem da direita falando do cruzamento entre espécies, né? Então, a forma de representar aciona uma ideia, um conceito que a gente tem de DNA, mas vai utilizar direcionamentos visuais diferentes, porque está querendo falar de coisas diferentes, né? Então, para produzir visualidade, é daí que a gente tem que partir, a gente precisa pensar que elementos a gente vai selecionar para poder chegar nesse objetivo de comunicação. E ainda podemos ir mais longe, né? Então, aqui é o cartaz de um filme, né? Um filme que chama Gattaca, um filme que utiliza a própria ideia das 4 bases nitrogenadas, o G, o A, o T e o A, né? Do DNA, e que vai falar, obviamente, de uma sociedade distópica que tem relação, enfim, com manipulação e modificação genética. E aí acessa um conceito e uma visualidade para poder se comunicar, né? Completamente fora do campo da medicina, né? Vai para um outro lugar. Então, a visualidade como um todo e a própria organização dessa visualidade, que é o que a gente vai fazer hoje, falando de resumo gráfico, né? Então, como é que eu produzo um resumo gráfico? Preciso fazer escolhas elementares, né? Ponto, linha, plano, figuras, né? Texto, verbal, e eu preciso organizar isso, né? Dispor isso num espaço, muitas vezes limitado, para apresentar uma comunicação. Essa organização também é informação, porque se eu mudo o lugar onde eu coloco esses elementos, se eu relaciono eles de maneira diferente, se eu divido, se eu conecto, tudo isso cria informação, e tudo isso determina como a gente vai se comunicar e como a pessoa vai acessar e interpretar aquela informação. Então, nada disso, nem a visualidade, nem a própria organização, são complementares, simples complementos. São, em si, informação. Foto, figura, traço, elementos visuais complementares que a gente chama, né, arabesco, as cores, enfim, linhas de divisão, né, tudo isso faz com que a gente experimente a visualidade, especialmente quando a gente fala de comunicação, que é o caso do resumo gráfico, por meio de uma construção que é codificada, que está entre a gente e o mundo real. E isso é importante da gente entender também, porque isso determina que tudo que a gente acessa precisa ser decodificado, né? Precisa ser compreendido. E só vai ser compreendido de acordo com o nosso repertório, de acordo com aquilo que a gente tem condições de acessar. A gente, enquanto produtora, produtor, e a gente, enquanto receptora e receptor, né? Então, quando eu vou conversar com alguém, eu preciso entender isso, né? Que tipo de comunicação eu vou fazer para que essa pessoa que vai acessar entenda, né? E aí eu acho que isso é muito interessante da gente pensar, porque coloca a gente num lugar do diálogo efetivamente, né? Não um lugar da especialista ou do especialista, né? Um lugar da apresentação de informação compreensível, né? Então, a gente vai falar sobre questões, né, da medicina, né, da virologia, enfim, como é que a gente vai fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente está dizendo, né? A gente vai falar de comunicação, de design, né, de produção de imagem complexa, como é que a gente vai fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente está dizendo? Então, a primeira coisa que é essencial é a gente entender que forma também é conteúdo.
E isso eu acho muito importante de dizer, porque no próprio jornalismo, né, então quando a gente vai para a área da comunicação, e o Helder está aqui, é aluno do PPG-Com, e ele pode corroborar o que eu estou dizendo, a maioria das vezes, quando a gente fala em conteúdo, a gente está pensando em verbo, unicamente, né? Em texto verbal. Então, eu vou produzir conteúdo, eu vou produzir texto verbal. E conteúdo não é só texto verbal, é toda a gama de informação que eu aciono para me comunicar. Então, se eu vou fazer uma sonora, né? Então, eu vou fazer a gravação desse conteúdo verbal, né? Com a minha voz. Isso é uma forma de comunicação, e a entonação da minha voz, o jeito que eu vou impostar a minha voz, se eu vou falar mais alto, se eu vou falar mais baixo, né? Como eu me expresso por meio... Isso é também informação, não só aquilo que eu estou dizendo. Né? Como eu me movimento aqui para vocês, se eu me aproximo, se eu me distancio, se eu estou relaxada, né? Se eu estou tensa, isso tudo, né, interfere na maneira como vocês vão acessar aquilo que eu estou dizendo. Então, entender que forma é conteúdo, entender que o próprio verbo a gente acessa a partir dessa capacidade de visualização, e aí quando eu estou falando em ver, eu também não estou falando só de olhar com os olhos, né? Eu estou falando em ver também com o ouvido, ver com o tato, ver com o olfato, né? Todos os sentidos acionam as nossas possibilidades de acessar o mundo que está à nossa volta. Eu estou falando de entender, né, que elementos eu estou utilizando para poder me comunicar. E entender também como é que isso chega nas pessoas, né, a partir de uma ideia de registro, né, ou de criação do que a gente chama de narrativa visual. O resumo gráfico nada mais é do que isso. Então, se eu pensar, por exemplo, no processo de replicação do DNA, eu posso fotografar essa replicação? Se eu não posso fotografar, como é que eu faço para apresentar isso? Eu posso ilustrar? Eu posso ilustrar com uma imagem única, ou talvez eu tenha que criar uma narrativa visual. E se eu criar uma narrativa visual, que elementos eu preciso utilizar para que essa narrativa seja compreensível para quem está me acessando? E não só isso, que estilo de imagem eu vou utilizar no âmbito dessa escolha, né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, 3 tipos diferentes de representação do que seria uma duplicação do DNA. E aí, gente, eu não sou da área, então qualquer coisa que tiver equivocada nesse processo, vocês podem me corrigir. Mas é para a gente pensar, né? Eu vou apresentar a duplicação no DNA de uma forma detalhada e específica, né? Então, eu vou lá, coloco a fita de DNA, coloco o trecho antes da replicação, duplico essa fita, mudo a cor, aí escrevo replicação, coloco 2 setas indicando de onde que surgiu essa replicação, e aí explico cada uma dessas fitas. Uma é original, outra é a criada. Ou eu vou só desenhar assim, uma espiralar azul, uma espiralar azul com vermelho e uma espiralar azul. Ou então eu vou vir aqui para baixo e eu vou, né, criar uma historinha, né? Uma historinha que vai conversar com um público específico, dependendo de como eu vou criar essa historinha. Dizendo que eu já mudei a fala, não é mais uma história, é uma historinha, né? Então, a gente vai relacionando também, né, aquilo que a gente escolhe como representação para a fala. E aí eu desenho quem cria, né? Então, eu desenho quem cria, que ferramentas utiliza e como isso vai ser feito. E se eu quiser detalhar essa explicação? Então, eu posso ainda recortar uma das representações e criar um foco de atenção, né? Então, eu dou um zoom, digamos assim, e aí consigo, dentro desse zoom, fazer uma explicação mais detalhada de elementos específicos que permitem que essa duplicação aconteça, né? E aí, vocês entendem que depende do que eu quero dizer, né? Então, se eu quero que a pessoa entenda como ela acontece, eu vou explicar com mais detalhes. Mas se não, se só faz parte de um ponto de atenção para eu poder falar de outra coisa, então eu vou explicar com menos detalhe. Se é uma coisa que faz parte do senso comum, né, eu já sei que as pessoas vão entender, então também não dou muito foco. Eu vou apresentar um geral, a pessoa vai compreender e eu vou explicar outras coisas que são mais difíceis de entender. Isso tudo são escolhas. E são escolhas que dependem de um processo de reflexão, né? Então, criar um resumo gráfico não prevê apenas criar visualidade, prevê pensar sobre aquilo que eu quero dizer e entender que elementos eu tenho ou que possibilidades representativas eu tenho para fazer isso. O resumo gráfico nada mais é do que essa história que eu vou contar, né?
e aí uma história que está relacionada, na maioria das vezes, com as nossas pesquisas, né, com aquilo que a gente está apresentando, seja a pesquisa como um todo, lá na nossa dissertação ou na nossa tese, seja num artigo, um recorte da pesquisa, né? E ela vai acionar uma série de possibilidades de ver para divulgar essas informações, mas também pode ser para atrair a atenção para esse tipo de informação. Pode ser para registro, né? Então, eu também preciso entender a partir de que origem de intenção eu quero conversar com as pessoas. E, na maioria das vezes, eu vou ter que sintetizar, né? Porque vai ser uma representação visual também que é concisa, né? Então, vou fazer um recorte, ou eu vou resumir a história, eu não vou contar ela toda. E, na maioria das vezes, também ela vai ser independente, e aí vocês entendem que também essa palavrinha é meio complexa, né? Independente do meu texto completo. Independente porque eu preciso assumir que ela vai funcionar mesmo que a pessoa não leia o texto completo, né? Então, a pessoa vai entender aquele resumo, vai se interessar por aquela informação, e aí ela vai para o resumo completo, né? Então, ela tem correlação, mas ela tem que funcionar também sozinha. E aí, toda vez que a gente fala de resumo gráfico, eu me lembro muito de uma área do design da informação, da comunicação visual, que é a infografia. E aí eu faço uma pausinha para a gente pensar um pouco nessa área, porque eu acho que ela tem uma relação muito direta com o resumo gráfico. A infografia ela é uma produção, em especial, de visualização de dados, onde eu vou acionar uma série de informações complexas e vou apresentar ela a partir de uma combinação de elementos textuais, verbais e diagramáticos, né? Então, conectores, digamos assim. E aí, pensar em infografia no sentido mais histórico mais amplo é a gente pensar na comunicação desde as suas origens, né? Porque essa confluência, digamos, de possibilidades de linguagem, ela existe há muito tempo. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, meio que rapidamente, mas dessas produções antigas, digamos, que dão origem ao que a gente conhece como gráfico de barra, gráfico de pizza, ou mesmo o que a gente conhece como diagrama, o que a gente conhece como a própria infografia. Essas aqui são imagens do Playfair, lá em 1786, um escocês. Depois, a gente tem o Minardi, que, enfim, ele faz essa representação que é muito interessante, que é um mapa, né, em princípio, mas que ele vai apresentar fluxo de mercadoria nos portos europeus, e ele vai fazer isso com esses círculos em verde, e quanto maior o círculo, maior a quantidade de mercadoria que passa pelos portos, né? Então, isso para a gente entender como é que a gente vai se comunicar visualmente, que tipo de informação a gente consegue acessar, e que elementos a gente aciona quando a gente quer fazer essa comunicação. O Minardi, ele ficou muito conhecido por um dos gráficos, ou infográficos, que talvez seja considerado o mais famoso, ou o mais perfeito, se é que a gente pode usar essa palavra, né, em alguma medida, na história da infografia, que é um infográfico que fala sobre uma batalha de Napoleão Bonaparte, sobre o fracasso da campanha russa, né? Então, quando ele sai da França, vai para a Rússia para guerrear, e aí ele volta. E aí, olha só o que o Minardi fez. Ele criou um mapa né, visual, que consegue mostrar a trajetória dessa caminhada, né? O exército vai percorrer uma jornada até chegar no lugar da batalha, e ele consegue, a partir de como ele trabalha a visualidade, mostrar para a gente, inclusive, o tamanho desse exército e como esse exército vai se comportando nessa caminhada e o que vai acontecendo até a batalha e o retorno. Então, essa linha bege que a gente vê na parte de cima, né, lá em cima a trajetória, e aí o mapa, são linhas, cor e só, né, gente? Variação tonal. Então, é só cor, variação de cor e linha. Né? É só isso que ele está utilizando aqui para representar. Porque a própria linha cria, né, o nosso sistema verbal, que a gente consegue ler, né, e a variação de cor e de luz, enfim, consegue que a gente perceba a variação de tamanho, que a gente perceba a movimentação no percurso, que a gente perceba o trajeto, né, a forma do trajeto. E, nesse caso aqui, que a gente perceba também como que o número de pessoas, de homens presentes
na marcha vai diminuindo, né? E como que também se dá essa caminhada? Então, ela começa aqui numa cidade da França, e aí começa com uma quantidade, cada milímetro indica 10 mil homens, né? Então, a gente tem uma quantidade grande, né? Se a gente pensar o tamanho inicial dessa espessura. E aí isso vai, né, enfim, caminhando, algumas pessoas se dispersam, então a gente tem uma linhazinha para cima, outra para a lateral, então, né, esses homens se espalham, mas é uma quantidade muito pequena, e olha a quantidade que sai da França e a quantidade que chega na Rússia. Então, quando chega para a batalha, já chega muito menos gente do que a saída. E se as pessoas se dispersaram só nesse momento inicial, o que aconteceu com elas, né, no resto do trecho? E aí batalham e depois elas retornam. E olha só a quantidade de pessoas que chegam na França. Onde é que essas pessoas morreram? Na batalha? Né? E aí, quando você vai pensar latitude, quando você vai pensar temperaturas, então você começa a entender o que aconteceu. Ele vai mostrar isso tudo num gráfico, né? Então, ele vai conseguir explicar para a gente, a partir de linhas e variação cromática, né, uma história complexa relacionada, enfim, a um evento específico. E se a gente trazer isso assim, mais perto da área de vocês, né, que é também um dos pontos importantes da história da infografia, a gente vai chegar em Londres, né? Então, a gente tem um engenheiro, John Snow era engenheiro, médico, inglês, e em 1854 ele foi tentar entender e tratar a epidemia de cólera em Londres. E aí, para conseguir fazer isso, ele começou a mapear os casos de cólera na cidade, né? Então, pontuar, ele foi desenhando mesmo, fazendo uma marcaçãozinha, como se fosse um pontinho aqui, já teve cólera, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. E aí ele começa a visualizar uma coisa que depois vai mostrar para ele que a cólera não era uma doença que se espalhava pelo ar, né, mas pela água, porque daí ele faz um cruzamento com os pontos de distribuição de água da cidade e a partir da visualidade ele consegue entender, né, como é que a doença se espalhava. Eu acho que vocês conseguem fazer correlação com várias coisas que vocês estudam, né? Pensando visualmente essa distribuição, né? Muita coisa que a gente descobre quando a gente começa a colocar no papel, né? Entre aspas, ou na tela, enfim, na visualidade, aquilo que a gente conhece, que a gente sabe. Então, a produção da infografia e do resumo gráfico, consequentemente, vai trabalhar com palavras, imagens e recursos visuais para contar uma história, para criar uma narrativa visual. E isso envolve diversas áreas, né? Diversas áreas do conhecimento para criar um resultado visual complexo. Não é uma área simples, né? E é importantíssimo a gente pensar essa relação entre o texto verbal, que a gente consegue controlar na tipografia, e vocês já fazem isso naturalmente, porque se vocês abrem um Word, vocês vão escolher se vocês vão escrever com Times New Roman, ou com Arial, ou com Verdana, ou com Calibre. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas cada forma tipográfica aciona uma percepção, né? Então, tem gente que vai olhar a Times e vai dizer, essa daqui é mais séria, né? Essa tipografia, ela é mais clássica, né? Tem outras que vai olhar a Verdana e falar, isso daqui é mais compreensível de ler no digital, né? Então, cada uma delas tem um conceito por trás, uma informação, mas tem também um impacto visual, uma percepção visual. E, em especial, a iconografia, né? Que é essa informação visual em figuras, na maioria das vezes ilustrações, e o que a gente chama de informação diagramática, que são esses elementos acionados para conectar essas duas coisas. Uma coisa que é muito importante da gente pensar é que a intenção básica dos esquemas sempre foi a utilidade social, né? Então, a gente está sempre pensando em como a gente vai fazer com que as pessoas entendam uma informação complexa. E que a função básica da infografia, de um modo geral, é enriquecer o discurso e permitir, muitas vezes, que as pessoas consigam visualizar assuntos que são difíceis de descrever, né? Então, fazer esse exercício de também entender a narrativa verbal e como ela pode se transformar em visualidade é interessante. E aí é que eu trouxe um diagraminha só para a gente começar a pensar, né, em forma, né? Então, onde é que está o resumo gráfico? Está ali junto com a infografia, então ele vai acionar isso. Visualidade,
palavra e a organização desses elementos. Visualidade, tudo que conforma o que eu consigo ver, inclusive o verbo, né, pensando em tipografia, e o verbo, a palavra, a informação verbal, é tudo aquilo que traz informação para a gente, né? Então, aqui eu coloquei lá ponto, linha, forma, plano, textura, luz, sombra, contraste, elementos de separação, né? Toda a gama de informações verbais apresentadas e as decisões que eu vou fazer de uso dessas informações todas. Variação de características visuais, informações apresentadas, posicionamento, uso dos espaços, né? Tudo isso está nesse combo de visualização. E aí, eu queria fazer uma proposta de leitura. Eu queria ler para vocês um texto. Eu acho que eu vou abrir aqui no meu computador, que eu fico mais próximo. Mas é um texto, um dos meus livros preferidos, não sei se vocês já ouviram falar, do Ítalo Calvino, chama Cidades Invisíveis. Alguém já leu Ítalo Calvino? Ou já ouviu falar de Cidades Invisíveis? E eu queria ler para vocês um texto, chama As Cidades e os Símbolos. Quem quiser pode até fechar o olho, não sei como é que vocês imaginam melhor, mas, enfim, também podem olhar para cá. E a ideia é que a gente consiga criar, né, enfim, elementos visuais a partir dessa leitura. Então, caminha-se por vários dias entre árvores e pedras. Raramente o olhar se fixa numa coisa. E quando isso acontece, ela é reconhecida pelo símbolo de alguma outra coisa. A pegada na areia indica a passagem de um tigre. O pântano anuncia uma veia d'água. A flor do hibisco, o fim do inverno. O resto é mudo e intercambiável. Árvores e pedras são apenas aquilo que são. Finalmente, a viagem conduz à cidade de Tamara. Penetra-se por ruas cheias de placas que pendem das paredes. Os olhos não veem coisas, mas figuras de coisas que significam outras coisas. O turquês indica a casa do Tiradentes, o jarro, a taberna. As alabardas, o corpo de guarda. A balança, a quitanda. Estátuas e escudos reproduzem imagens de leões, delfins, torres, estrelas. Símbolo de que alguma coisa, sabe-se lá o quê, tem como símbolo um leão, ou delfim, ou torre, ou estrela. Outros símbolos advertem aquilo que é proibido em algum lugar. Entrar na viela com carroças, urinar atrás do quiosque, pescar com vara na ponte, e aquilo que é permitido, dar de beber às zebras, jogar bocha, incinerar o cadáver dos parentes. Na porta dos templos, vêem-se as estátuas dos deuses, cada qual representando com seus atributos a cornucópia, a ampulheta, a medusa, pelos quais os fiéis podem reconhecê-los e dirigir-lhes a oração adequada. Se um edifício não contém nenhuma insígnia ou figura, a sua forma e o lugar que ocupa na organização da cidade bastam para indicar a sua função. O Palácio Real, a prisão, a Casa da Moeda, a escola pitagórica, o bordel. Mesmo as mercadorias que os vendedores expõem em suas bancas valem não por si próprias, mas como símbolos de outras coisas. A tira bordada para a testa significa elegância, a liteira dourada, poder, os volumes de Averroes, sabedoria, a pulseira para o tornozelo, voluptuosidade. O olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas. A cidade diz tudo o que você deve pensar, faz você repetir o discurso, e enquanto você acredita estar visitando Tamara, não faz nada além de registrar os nomes com os quais ela define a si própria e todas as suas partes. Como é realmente a cidade sob esse encarregado invólucro de símbolos, o que contém e o que esconde, ao sair de Tamara é impossível saber. Do lado de fora, a terra estende-se vazia até o horizonte. Abre-se o céu onde correm as nuvens. Nas formas que o acaso e o vento dão às nuvens, o homem se propõe a reconhecer figuras: veleiro, mão, elefante. Se vocês vissem essa imagem antes de eu ler o texto,
Vocês conseguiriam acessar o texto? Não com o detalhe que a gente, né, acessou lendo o texto. Mas se eu vejo essa imagem junto com o texto, eu consigo dar forma para aquilo que eu muito provavelmente imaginei de uma maneira diferente ou de uma maneira similar, né? E como é que é? Não entendi. Dá um direcionamento de visualidade, né? Isso é o que os filmes fazem muitas vezes com histórias de livros, né? Então vão lá, leem a história, criam um roteiro a partir daquela história e representam ela de uma maneira específica. Então aqui eu consigo ver, né, a pessoa caminhando entre pedras e árvores, né, num caminho longínquo que dura dias, até ela chegar numa cidade cheia de informação visual que pende das paredes, e que a gente tem uma série de símbolos que representam, né, aquilo que eles querem representar. Então, se você quiser comprar alguma coisa na quitanda, né, você vai procurar lá onde está a quitanda, né, e existe um indicativo para que você encontre, que pode ser um nome, pode ser uma imagem, né, pode ser, enfim, uma descrição, né, pode ser só um boca a boca, né, pode ser um reconhecimento. Ah, eu sei que ali vende fruta, ali vende arroz, ali, então eu vou lá naquele espaço que eu deduzo que é a quitanda. Então, eu acesso tudo isso e quando eu saio, o mundo se apresenta, né, vazio, entre aspas, porque eu estava dentro de um espaço urbano profuso, né? E aí eu imagino que aquele vazio não diga nada, mas se eu aprendi a olhar, né, que eu tive que fazer isso lá em Tamara, então eu começo a enxergar além daquilo que eu estou vendo. E é isso que a gente faz constantemente, né? Quando a gente está pensando em simbologia, quando a gente está pensando em símbolo. Acessar coisas que representam outras coisas. Essa é a única maneira que eu posso enxergar essa história? Não, eu posso enxergar essa história de outra maneira. E aí, vocês acham que aqui é um pouco mais fácil de entender sem ler o texto? E aí que tem uma coisa interessante, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar de fluxo da informação e a gente, na maioria das vezes, acessa da esquerda para a direita, né? O caminho normal e comum é da esquerda para a direita. Aqui não é, né? É da direita para a esquerda. E como é que eu defino essa orientação? Por meio de elementos. Então, boto uma seta em tamanho maior, com uma cor chamativa, de um lado específico, e consciente que talvez nem todos vocês tenham visto a seta, eu boto o número 1, né, junto do texto explicativo. E aí o 2 com a outra seta e o 3 com a outra seta, né? Então eu direciono a visualização e eu explico. Aqui eu uso as mesmas imagens da imagem anterior e trechos do texto que eu li para vocês. Então fui lá, copiei e colei. No resumo gráfico não é o que a gente imagina, não é para a gente pegar coisas que estão no texto e reorganizar, é para a gente sintetizar. Então, eu poderia fazer assim. E aí é um outro texto, né? E é um outro tipo de imagem. E aqui eu não tenho a seta, porque eu assumo que a pessoa está olhando da esquerda para a direita, então ela vai acessar. E nem tem o número. Mas eu estou correndo um risco aqui, né? Em especial quando a gente está fazendo essa brincadeira de disposição. Mas aqui eu coloco, caminha-se por muito tempo até chegar à cidade de Tamara, uma cidade em que as placas, letreiros e outros símbolos indicam serviços, lugares, normas. Ao sair da cidade, se você continuar olhando, consegue enxergar mais do que supostamente está vendo. Então aqui eu sintetizei o texto que a gente leu. Então é um outro texto. Dá para eu apresentar só assim? Não, usando exatamente a mesma informação visual, eu posso só mudar o fundo. E aí eu crio um efeito visual interessante, harmonizo um pouco mais as imagens com o fundo, crio uma sensação de expansão, mas pioro a leitura do texto, porque o contraste é quase que insuficiente para eu ler o texto. Então, se eu mudar a cor do texto e mudar a cor do fundo, eu já crio uma outra sensação. Aqui eu já não tenho uma sensação de expansão, já tem gente fazendo assim, uma careta, né? Então eu tenho uma cor que é muito forte, que não conversa com a narrativa, né? Mas eu consigo ler melhor. Né? Mas eu ainda posso ir
para um outro lugar, né? Então, eu posso ainda direcionar, e aí eu ainda poderia colocar 1, 2 e 3, se eu quiser enfatizar, né? E ainda poderia criar outros elementos, por exemplo, nessa imagem do meio, explicar algum desses elementos, então puxar setinhas com os nomes das coisas e o que elas indicam, e aí eu vou complementando a minha visualização a partir dessa representação. Então, quando a gente vai pensar em representação visual, a gente está pensando nisso. Como é que a gente vai correlacionar essas três linguagens, que a gente chama de verbal gráfica, a linguagem pictórica, que seria a visualidade, mas que a gente chama de pictórica, né, para pensar em figurativa, né, não tipográfica, e a esquemática, que é o que a gente chama efetivamente de texto, imagem e forma, né? Então, são esses elementos que a gente aciona para criar uma infografia, são os mesmos elementos que a gente aciona para criar um resumo gráfico. E a hora que a gente vai organizar tudo isso, a gente tem diversas possibilidades de organização, né? Linear, não linear, sequencial, né? Reforçando a nossa maneira de ver ou não reforçando a nossa maneira de ver, começando por lugares inusitados. Quanto mais eu reforço aquilo que já é esperado, mais fácil eu torno o acesso. Quanto mais eu considero a facilidade de acesso à informação, mais confortável eu torno o acesso. Mas também, quanto mais eu vario, quanto mais diferente, mais inusitado e mais interessante. Então, é sempre um jogo de equilíbrio, né? Então, eu vou utilizar, vou reforçar, mas eu posso mudar alguma coisa para a pessoa, opa, isso daqui é mais interessante do que aquele outro que eu já tinha visto, ou assim eu acho que eu vou entender melhor, né? Então, você causa uma sensação na pessoa para aquilo que você está acessando. E a gente pode, a partir desse conjunto, né, desses elementos, acionar uma série de outros elementos. Né? Então, eu posso usar um mapa, eu posso usar uma fotografia ou uma ilustração realista, ou eu posso fazer, né, uma ilustração mais abstrata, eu posso usar um gráfico, diferentes tipos de diagramas, né? E cada um desses elementos vão ter uma intenção e vão apresentar um tipo de informação. E aí, a hora que eu for fazer isso, eu também posso fazer isso unindo isso com efeitos visuais. Então, aqui são aqueles elementos que a gente acabou de ver, né? Eu tenho aqui um gráfico de barra, aqui embaixo, na esquerda, e ali no meio eu tenho outro gráfico de barra. São dois gráficos de barra completamente diferentes, que falam de informações diferentes. Esse aqui de baixo está falando da quantidade de professoras mulheres e professores homens titulares nas universidades da Espanha, né? E aí eu vou utilizar formas, cores, né? Tamanho, ocupação do espaço para apresentar os meus dados. E aquele lá de cima está falando das respostas legislativas ao policiamento nos Estados Unidos em 2020. Né? Então, está indicando quantos projetos de leis em cada área foram produzidos em 2020, especificamente sobre policiamento. Aqui da esquerda, eu tenho um infográfico sobre a cadeia dos ventos. Né? E aí eu tenho um mapa do Brasil, eu tenho uma indicação de lugares onde eu tenho esses espaços, né, geológicos, eólicos, né, os parques eólicos, e aí eu tenho ainda um indicativo de quais deles estão em construção, quais estão em funcionamento. Então, tem uma série de informações que vão sendo apresentadas e contextualizadas, acionadas por meio dessas três linguagens que a gente falou até agora, né, que é a verbal, que é geralmente mais explicativa, que é a visual, que é figurativa, né, e vai ajudar também nessa explicação, e a conectora de tudo isso, que a gente está chamando de esquemática. E aí, para a gente compor uma narrativa visual, e consequentemente um resumo gráfico, é muito importante a gente começar pensando em quais elementos vão ser utilizados para compartilhar aquilo que a gente quer compartilhar. Então, qual que é a mensagem? A informação principal que eu quero passar? Né? Qual que é o dado, né, o elemento específico, essencial, ou conjunto, né, de informações que eu preciso apresentar nesse recorte da minha pesquisa, que é uma síntese. E aí eu tenho que apresentar, obviamente, o objeto de pesquisa e, obrigatoriamente, os resultados, né? Então, as conclusões mais relevantes. Mas eu posso apresentar também a metodologia, que geralmente é importante, né, para um processo da ciência, se eu estou falando dentro, né, desse âmbito.
eu não vou apresentar com um gráfico e com uma listagem que eu retiro da minha pesquisa. Eu vou apresentar com uma narrativa, eu vou apresentar com uma história. Então, eu vou contar uma história para conseguir mostrar para quem está acessando esses resultados como eu cheguei nesses resultados, né? O resumo gráfico é isso, é uma narrativa visual, explicativa e sintética daquilo que a gente quer apresentar. E a mesma pesquisa, né, o mesmo conjunto de informações, ele vai conseguir, enfim, ser apresentado de diversas maneiras. Depende da intenção, depende com quem eu estou falando e depende de onde eu vou apresentar essa informação. Então, uma única pesquisa pode gerar 500 resumos gráficos, né? Eu posso recortar cada parte dela e explicar de uma maneira diferente, dependendo de qual intenção eu tenho com qual resumo gráfico. Então, é sempre um processo de refletir sobre a intenção, né? É sempre um processo de reflexão, né? Eu digo que até menos de capacidade ou habilidade de criação, né? Porque quando a gente fala, tem que fazer um resumo gráfico, a gente fica muito amedrontado com a ideia de que a gente vai ter que criar uma imagem, né? A gente não está acostumado a fazer isso. Então, a gente precisa ter habilidade, a gente pode acionar outras habilidades, né? A gente pode conversar com pessoas que têm essas habilidades, a gente pode contratar uma profissional, um profissional, né? O mais importante é a gente entender o que a gente quer dizer e como a gente pode dizer isso, considerando as especificidades da área, o público com o qual a gente está falando e o meio no qual a gente vai compartilhar. E aí uma coisa muito importante, quando a gente vai criar efetivamente, que a ideia é essa, né? Vocês criem um resumo gráfico de vocês, é a gente entender o fluxo da informação, né? E esse fluxo da informação está relacionado com uma lei, uma norma, enfim, uma condição, se a gente pode dizer, de visualização ocidental. Todos nós que nascemos no Ocidente, considerando que todos nós nascemos no Ocidente, né? Pode ser que não, a gente enxerga as coisas de uma maneira específica, que está relacionada com a maneira como a gente aprendeu a ler, da esquerda para a direita e de zigue-zague de cima para baixo, né? Então, a nossa visualização sempre vai ser esquerda superior, início, e direita inferior, finalização, né? Não à toa, eu vou fazer a organização sempre da esquerda para a direita. E, inclusive, eu tenho essa percepção de tempo nessa organização. Esquerda, passado, direita é futuro, né? Se eu inverto isso, a pessoa fica um pouco perdida, né? E se eu inverto, coloco a pessoa lá na direita virada para lá, então ela está fazendo um caminho inverso, né? Então, isso é muito importante da gente observar. Significa que eu não posso inverter isso? Não, eu posso fazer o que eu quiser no âmbito da visualidade. Eu consigo criar novos direcionamentos de leitura, mas eu preciso entender que a pessoa vai partir de um ponto, e o ponto é sempre esquerda para a direita. E aí, se eu inverter isso, o que eu fiz lá na imagem do texto? Coloquei uma seta grande, coloquei o número 1, o número 2, o número 3, né? Então, eu crio um novo direcionamento. Então, se eu inverter, eu preciso direcionar. Na terceira imagem que eu mostrei para vocês, eu não botei nem seta, nem número. Todo mundo ia conseguir acessar, da esquerda para a direita, que é como a gente acessa. Então, isso é muito importante da gente entender. E o linear e não linear também, porque muitas vezes, em especial quando a gente está falando de informação complexa ou de processos, não vai dar para ser linear, né? Não dá para eu explicar, por exemplo, como é que se dá, sei lá, a replicação do DNA só linearmente, né? Porque às vezes a coisa sobe, eu quebro, eu corto, eu tenho que fazer uma coisa, crio uma outra. Às vezes é circular, às vezes é uma outra forma. E aí eu vou ter que criar um direcionamento de leitura. E aí eu vou fazer isso com uma seta, com um número, né? Evidenciando os caminhos que a pessoa precisa seguir para compreender aquilo que ela está acessando. Então, eu preciso entender que elementos eu vou utilizar para contar essa história, como aconteceu aqui. E aí, para ajudar a gente no processo de conectar esses elementos, ou efetivamente organizar, que é o que a gente faz no design, eu queria mostrar para vocês 4 princípios básicos. Existem milhares, isso é teoria da comunicação visual, a gente estuda isso exaustivamente, aplica também. Tem muitos outros, que a gente chama de estratégias visuais, que é como a gente correlaciona, mas tem 4 princípios que são essenciais, que eu acho que já ajuda bastante. Então, eu escolhi os meus elementos, eu já sei que existem 3 linguagens possíveis para trabalhar,
que é a verbal, a figurativa e a esquemática, né? Então, eu já tenho uma noção do que eu quero fazer, eu fiz lá meu esboço inicial, já consegui entender qual é o meu objetivo, qual é a mensagem recortada que eu preciso, e aí eu vou colocar isso em conjunto para poder trabalhar. Então, existem 4 princípios básicos para vocês pensarem sobre quando vocês forem fazer essa organização. O princípio que a gente chama de proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, né? Opa. Olha lá, vou eu de novo, no meu computador. A proximidade é o básico do básico, é aproximar e afastar as coisas, né? Então, é simples assim. Só que quanto mais próximo, mais correlação. Então, quando eu aproximo ou distancio, eu vou criando grupos de informação, né? Então, vamos pensar lá numa coisa que no jornalismo é muito comum, mas que eu assumo que vocês também acessam, que é uma reportagem, num portal de notícia, né? Eu tenho um título e eu tenho um texto complementar que a gente chama de linha fina, né? A linha fina, ela é um texto para complementar o título, então ela é próxima do título, não faz sentido ela estar distante do título se ela está relacionada com ele. Depois da linha fina, geralmente a gente apresenta os créditos, né? Então, afasta um pouquinho e aí eu coloco a autoria, né, daquele conteúdo. Depois começa o texto, né? Aí eu afasto mais um pouquinho e vem o texto corrido. Se eu tiver um destaque do texto corrido, esse destaque está próximo do texto corrido. Ele não vai estar lá próximo do título ou próximo de um outro texto corrido, né? Então, a proximidade, ela é um conector, e não só isso, ela é uma formadora, uma possibilidade de formação de grupos de informação. Quando eu tenho informação complexa, isso é essencial, né? Que eu estou falando lá da replicação do DNA, como é que eu consigo fazer com que a pessoa entenda que uma fita se duplica, né? Eu mudo ela de cor, eu boto uma setinha e próximo dela eu boto um texto explicativo. Fita criada e fita original, por exemplo. Está próximo. Se eu distancio, eu desconecto. Então, a proximidade é um princípio essencial. Aproximo para conectar, distancio para separar. Só que se eu aproximar demais, eu também confundo a visualização, né? Porque eu começo a criar dificuldades para que a pessoa consiga identificar um elemento. Então, se eu colar um texto no outro, por exemplo, né? Então, eu boto o título e aí colo a linha fina embaixo do título, eu não consigo ler a linha fina. O título talvez eu até leia, porque ele tem um impacto visual maior, né? Uma espessura maior, e a forma dele é mais clara. Mas a linha fina, se ela for menor colada, ela vai conseguir ficar visível. Então, também é um jogo de espaçamento, de controle dos espaços, né? E eu só consigo fazer isso entendendo o espaço que eu tenho para apresentar. Então, essa é uma outra coisa muito importante. Qual é o formato com o qual eu estou trabalhando? E, na maioria das vezes, a revista, né, vai direcionar isso para vocês, né? Qual é o tamanho do resumo gráfico, qual é o formato que precisa ser apresentado, né? Enfim, quais são os limites dessa apresentação. E aí, a partir desse espaço dado, a gente tem que trabalhar com a organização do espaço. Outra coisa importante é o alinhamento. O alinhamento é também um conector, é também, né, uma forma de unificar, mas por meio da criação de uma linha conectora. Então, eu não preciso necessariamente ter proximidade, mas eu preciso ter alguma correlação, né? Então, se eu coloco uma imagem e eu coloco um texto do lado e eu quero botar uma legenda nessa imagem, eu alinho o texto da legenda à imagem e eu defino que ela está relacionada com a imagem e não com o texto, né? Então, o alinhamento ela é também uma correlação. Uma coisa importante de falar sobre alinhamento é a maneira como a gente alinha o próprio texto, né? Então, a gente geralmente tem essa possibilidade de alinhar à esquerda, à direita, centralizar, ou, que é o que a maioria das vezes a gente faz, justificar o texto, né? Então, muito cuidado quando for justificar o texto em informações complexas, ou seja, com grande quantidade. Porque muitas vezes, quando a gente justifica o texto e não hifeniza, né, não quebra esse texto, a gente começa a criar buracos no meio do texto, que no design a gente chama de caminho de rato. É como se fosse um labirinto, né? Isso desconecta as palavras e cria um desconforto de leitura. E geralmente cria um desconforto de desconexão. Então, em informações complexas, num resumo pequeno com uma quantidade grande de informação,
é melhor alinhar à esquerda, à direita, ou centralizar, dependendo de como você estiver organizando a informação. Vocês entendem que também tudo que eu estou dizendo não é uma regra dada, que vai depender de que elementos eu tenho e de como eu vou utilizar esses elementos? Porque seria muito fácil eu chegar aqui e dizer, ó, façam isso, aquele outro, vocês vão ter um resumo gráfico perfeito. Não existe isso, né? Porque depende da quantidade de informação que eu tenho em mãos e que elementos eu vou acionar. Se o meu título é grande, se ele é pequeno, se eu preciso de muitas imagens ou de poucas, se eu estou falando de uma sequência visual, ou se eu estou falando, enfim, de uma listagem, né? Depende de que elementos e como que eu vou acionar isso. Então, esses princípios ajudam a gente a pensar essa correlação. Alinhar a esquerda e a direita é uma possibilidade de conexão. E centralizar, geralmente, é a organização mais clássica, mais tradicional, né? E o alinhamento também tem uma outra coisa que é interessantíssima, que é a sensação de ordem que ele causa, né? Então, podem observar os próprios slides que eu apresento para vocês, né? Se eu apresentasse a informação desalinhada, eu teria uma sensação de desordem. E a sensação de desordem dá para a gente uma sensação de descuido, né? Se a gente não conseguir trabalhar. E a sensação de descuido também dá uma sensação de falta de atenção, né? Então, quer dizer que eu não me debrucei sobre aquilo, não pensei, não cuidei para apresentar aquela informação. Por isso a visualidade é tão importante, né? No âmbito da apresentação. O outro princípio é a repetição. Repetir também conecta. E repetir ajuda a gente a correlacionar assuntos. Então, lembram lá da duplicação do DNA, né? A faixinha lá, a fitinha original era azul e a criada era vermelha, né? Então, se eu crio uma outra fita vermelha, eu já deduzo que essa fita vermelha é uma duplicada, não é a original, né? Então, eu repito informações para poder correlacionar. Se eu repito tipografia, se eu repito posicionamento, se eu repito cor, né? Tudo isso vai me dando um direcionamento de leitura e de correlação entre os elementos que me permite identificar esses conjuntos de informação. Então, proximidade, alinhamento e repetição. Vocês estão vendo que dos 4 princípios básicos, 3 deles são de união, né? De conexão, de criar correlação, de evidenciar relação entre esses elementos, que é o mais importante para a gente, né? E aí, junto disso, eu tenho também o princípio do contraste. E o contraste, a gente poderia dizer que ele é o mais importante, simplesmente porque se não tiver contraste, não tem acesso, né? Então, se minimamente eu não tiver um contraste entre a letra que está na frente e o fundo que está atrás, vocês não conseguem ler o texto. E a mesma coisa com a imagem. Então, se eu não tiver um jogo de iluminação e de sombra, né, ou uma variação de tons que sejam perceptíveis, eu não consigo identificar as coisas. E, além disso, além de usar o contraste para essa possibilidade de ver, eu também uso o contraste para destacar, né? Então, eu também posso variar as características visuais dos elementos que eu estou utilizando para que eles tenham ênfase visual, que a gente chama de maior peso visual, para que eles tenham um destaque, para a gente consiga chamar a atenção. Que é o que eu faço com o título, né? Maior, caixa alta, negrito, né? Então, eu coloco ele lá na posição superior esquerda, né, para destacar. Então, escolho o lugar que ele vai, o tamanho que ele vai aparecer, as características que ele vai ter, a cor que ele vai ter. Se eu colocar um título em preto ou em vermelho, o efeito é outro, né, de destaque. Então, tudo isso vai me ajudando a enfatizar o que é mais importante e o que é menos importante. E aí eu fiz uma brincadeirinha aqui com vocês. Então, peguei um resumo gráfico na internet, esse não é original, né? Esse é, enfim, um desvirtuado, para a gente pensar nesses 4 princípios. Dá para a gente entender o que está acontecendo aqui? De imediato? A gente consegue olhar essa imagem e saber do que ela fala? Minimamente sim, né? Consigo ler o título, Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2017. E aí eu vejo que tem aí alguns dados e algumas informações. Mas eu não consigo criar uma narrativa, né? Eu sei aonde começa, aonde termina, qual a sequência de informação, né? Qual grupo está relacionado a quê, que elemento a quê. Posso até começar a deduzir ali, método e objetivo está relacionado, aí do lado direito tudo que está jogado ali é resultado, aqui embaixo eu tenho uma conclusão, mas é tudo muito desconectado, a narrativa não está evidente, né? O resumo, na real, lá vou ir eu de novo no computador.
O resumo, na verdade, apresentado era esse. Melhor, né, gente? Ó, dei uma afastadinha nas coisas, então consegui trabalhar a proximidade, dei uma alinhada nos elementos, trabalhei o alinhamento, repeti bastante coisa, em especial cor, tipografia, etc., e a própria característica, o estilo visual, e ainda dei uma dividida aí no espaço com algumas linhas, né? Enfim, uma visualização cromática, né? Então, criei uns efeitos visuais. Mas mantive mais ou menos a mesma disposição, né? Que, enfim, correlaciona lá o inquérito brasileiro com o jornal de nefrologia, falo dos meus métodos, os resultados foram encontrados, a conclusão aqui embaixo, sem destaque, né, nenhum muito evidente, e aí ali a referência, digamos, desse artigo ou dessa pesquisa. Dá para eu melhorar? Dá. Dá para eu criar uma narrativa, né, um pouco mais evidente, sem mudar muita coisa, sem mudar nenhuma informação de dado, nem mudar muito o estilo, né? Mas ainda eu tenho questões, né? E aí eu preciso entender a intenção. Então, também só dá para eu trabalhar melhor isso se eu fosse lá conversar com quem produziu ou se eu fosse ler esse resumo, para entender que impacto essa conclusão tem, porque aqui ela continua sem evidência, né? O texto, pelo menos. Agora, se a evidência é a quantidade de pacientes, a incidência, a prevalência, talvez a listagem, né, e um tanto de mortalidade que isso tem, né, então talvez tivesse que dar um outro destaque. Então, vocês estão entendendo que dependendo da intenção e como eu vou trabalhar esses elementos, eu vou tomar essas decisões? E se eu conseguir pensar nesses princípios, olha só, a sensação de ordem, de direcionamento, de fluxo, né? Tem uma outra coisa muito importante, que é a ideia de hierarquia visual. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Tem um meme na internet muito famoso, que eu não sei se chega em vocês, mas na comunicação é muito reconhecido, que é uma imagem da Mônica na frente de um computador. Aí aparece, olha aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Só que aí a gente acha que a gente está seguindo o texto, né? E, na verdade, a gente não está seguindo. A gente está seguindo o tamanho do texto, né? A característica do desenho. Então, isso é hierarquia visual. Eu defini o que é mais importante, né? Visualmente, com peso visual, e ir criando um direcionamento de leitura, de visualização, que seja uma sequência de relevância, né? Então, isso é mais importante, isso complementa isso que é mais importante, depois vem isso, que é relacionado com isso, que está desconectado disso, mas que é né, resultado disso. E aí eu vou criando essa narrativa a partir, enfim, dessa definição. E uma outra coisa essencial que, na maioria das vezes, se perde de vista é o espaço em branco, né? Então, a gente ignora a importância que o espaço branco tem, e o espaço em branco não é necessariamente branco, tá? O espaço em branco pode ser um espaço de textura, né? Ele não é necessariamente vazio, pode ter uma imagem de fundo, pode ter alguma imagem, enfim, contextualizadora, mas é aquele espaço que me permite, inclusive, decodificar os elementos, né? Que eu não colo uma coisa na outra, né? Que eu consigo criar um bloco de informação, dar uma relaxada, um tempo para nossa percepção entender o que está acontecendo e continuar a leitura. Então, o espaço em branco é essencial e geralmente é o que a gente não tem, porque geralmente a gente tem muita informação e pouco espaço, né? E aí a gente começa a botar um monte de coisa, porque a gente acha que tudo é importante, mas aí nada é importante, porque fica lá um monte de coisa junto e a gente não consegue dar, né, essa sequência de visualização. Então, trabalhar essas questões ajuda a gente a trabalhar a informação. E aí a gente já vai caminhando para o finalzinho, mas eu tenho um outro exemplo, e esse daqui também é um exemplo que eu peguei na internet, não é o original, e aqui eu vario um pouco mais para a gente pensar um pouquinho também, não só organização, mas intenção, recorte e estilo visual. Aqui é um infográfico, né, que na verdade é, enfim, um quadro de informações criado pela Super Interessante, que vai falar sobre a rotina de uma célula saudável. E aí eles dizem que você precisa entender como funciona a célula para depois entender como é a infecção. Então, lá em cima apresenta lá como é o DNA, o RNA e as proteínas, para depois dizer quais são os vírus que existem e como eles vão se relacionar com essa célula.
Eu quase não tenho informação visual efetivamente, no sentido de uma narrativa, né, de relação do vírus com a célula. Eu vou ter mais uma apresentação aqui, né, dos vírus. Então, que tipo de vírus é cada um? Interessante, né? Mas aí eu posso trabalhar isso de diversas maneiras. Vocês acham que aqui funciona? Dentro dos princípios que a gente acessou? Funciona, né, gente? Eu estou conseguindo enxergar tudo, tem uma certa diferenciação, tem até um certo espaço, tem um interesse visual ali com os, né, as ilustrações dos vírus, que são interessantes. Consigo ter até um certo direcionamento, mas eu não tenho muito uma ordem, né, estabelecida. Aí eu vou para cá. Esse é o original, da Super Interessante, né? Então, produzido lá para a revista. Melhorou. Eu dou um fundo, consigo, né, criar um limite de informação. Vocês estão vendo que aqui, além da ideia do espaço, eu ainda tenho umas linhas divisoras, né? Então, que separam a informação e conseguem categorizar ainda mais essa informação. Mas dá para melhorar? Então, posso ir, né, mais longe. Então, eu relativizo um pouco, diminuo a ênfase que essas divisões têm, enfatizo um pouco mais a informação, crio mais espaço, ok. Dá para só ser assim? Não, dá para ir para um outro estilo, né? Então, dá para eu trabalhar com outro estilo de imagem, né? Então, e uma outra correlação explicativa, inclusive, né? Então, eu crio uma infografia lá em cima, 1, 2, 3 de passos, depois eu venho fazendo a divisão. Mas e se a minha intenção for efetivamente dizer como o vírus se comporta quando ele entra na célula? Então, eu crio uma outra correlação. E a estética é praticamente a mesma, né? E aí eu vou fazendo direcionamentos. Então, eu começo com a mesma ideia, explicando a célula, depois o que acontece com a infecção, só que aí, ao invés de apresentar um monte de vírus, eu pego um só, para exemplificar, né? E aí eu digo, olha, o coronavírus, dependendo da intenção que eu tenho, vai funcionar desse jeito. Então, é assim que o vírus existe, esses são os elementos dele, olha lá, isso se conecta com isso e se replica dentro da célula, etc, etc, etc. Né? E aí eu crio uma narrativa. Então, estão vendo que existe um universo de possibilidades, dependendo de como a gente quer comunicar e o que a gente quer dizer e que elementos a gente vai acionar, né? E aí o mais difícil talvez seja, né, como é que a gente acessa essas visualidades, né? E aí, obviamente, a gente pode pensar isso a partir de referência. Então, pensando em resumo gráfico, eu preciso primeiro pensar qual a melhor maneira de contar a minha história, qual vai ser meu foco. Esse é o mais importante. Então, eu tenho a minha pesquisa e eu preciso entender como é que ela vai ser apresentada e o que é essencial para determinada apresentação, né? Porque se for uma revista X é diferente de uma Y, né? E se for para uma revista é diferente de um congresso. E se for um congresso é diferente de uma sala de aula, né? Então, dependendo da intenção que eu tenho e do que eu quero explicar ou apresentar, eu vou ter, enfim, elementos diferentes para acionar. Eu preciso decidir como vai ser essa narrativa, ou seja, como é que eu vou apresentar essa informação. Né? Eu preciso decidir quais os momentos e quais elementos vão ser capazes de fazer essa apresentação. Então, se eu quero dizer como ele se reproduz, o vírus, qual é o momento essencial para a pessoa entender como ele se reproduz? Né? Então, é esse recorte que eu tenho que fazer. Como é que eu vou mostrar essa mensagem? Né? Então, com que tipo de imagem? É melhor que ela se aproxime mais da realidade ou é melhor que ela seja mais ilustrativa, mais abstrata? Né? É melhor que ela seja uma indução ao movimento, porque ela é sequencial, então ela é consequência, né, uma coisa da outra, ou ela é pontual, ou ela é dividida, ela é uma listagem, né? Qual que é a melhor maneira de eu fazer isso? Quais visualidades vão me ajudar nesse processo? Mais texto, mais figura, mais esquema, né? Ou as três coisas no mesmo equilíbrio, né? Mesma quantidade? E com qual tipo de resumo gráfico eu vou trabalhar. E aí existem diversos, né? Então, pode ser um esquema, pode ser uma ilustração, pode ser uma fotografia, pode ser um infográfico, pode ser um fluxograma, pode ser tudo isso junto e vários outros, né? Então, o que vou ter que acionar, né? E aí, uma coisa que é essencial no resumo gráfico é que as imagens sejam diferentes das que foram trabalhadas lá na pesquisa de vocês, em especial no artigo, né? Se no caso for um artigo.
né? Então, eu preciso pensar a produção visual para o resumo gráfico, né? Eu não vou pegar uma lista ou um gráfico, uma tabela que está lá na minha pesquisa, porque eu preciso, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas traduzir aquilo, né? Então, eu vou ter que explicar aquilo, sintetizar, né? Para criar um outro efeito de narrativa. E aí, eu preciso ir para a produção, né? E aí, quando for criar, atenção a essas camadas, né? Então, depois que eu decidi os elementos, faz um esboço. E aí não tem a ver com saber desenhar. É um risquinho mesmo, é bonequinho de palito, né? Mas vocês sabem do que vocês estão dizendo melhor do que qualquer outra pessoa. Então, definam vocês qual é o caminho essencial, né? E aí, a partir daquele esboço, eu começo a produzir. Depois que eu produzi uma primeira versão, eu vou analisar aquilo que eu produzi. E aí eu posso até ir para outras pessoas. Está entendendo isso que eu estou explicando? Ah, está confuso, não entendi. Ah, então eu vou ajustar, né? Eu vou elaborando melhor aquilo. É um processo, não vai sair de um dia para o outro. E aí essa é outra questão também dos dias de hoje, né? Tudo muito rápido, a gente quer que as coisas estejam prontas de imediato. Mas a pesquisa de vocês não é pronta de imediato, né? Nenhuma produção relacionada a ela vai ser. Então a gente precisa de tempo para pensar sobre aquilo que a gente está falando. E aí a gente precisa refinar essa visualidade, né? Então a gente precisa cuidar com a nitidez das figuras, a gente precisa cuidar se é possível de ler o tamanho dos elementos, a gente precisa cuidar se as pessoas estão entendendo as conexões, então inserir uma seta, inserir um número, né? Inserir uma correlação, criar um contorno, fazer possibilidades para a gente melhorar as relações entre os elementos. E, por fim, né, a gente pensar criticamente sobre aquilo que a gente está produzindo, né? Então, a gente terminou de fazer o nosso resumo gráfico, ajustar, refinar, olhar para ele e pensar, ele está, né, efetivamente falando aquilo que eu preciso, conversando com quem ele, né, precisa conversar, a pessoa vai acessar isso no digital, no impresso. Vocês entendem a diferença que tem isso, né? Se eu sei que o resumo gráfico da revista vai ser utilizado nas redes sociais, ou se ele vai ser inserido na revista impressa, ou na revista digital, ou se ele vai ser impresso num banner, né? São espaços diferentes de acesso, né, a essa informação. A lógica pode ser muito similar, a informação pode ser a mesma, mas a maneira de organizar vai ter que ser diferente, né? E se eu estiver falando com pessoas jovens ou com crianças, também é diferente a linguagem. Lembram lá da replicação do vírus, né? Então, a terceira talvez seja mais acessível para as crianças, né? Porque é mais lúdica, porque é mais dinâmica. Mas talvez a terceira opção, num outro estilo visual, seja melhor de entender mesmo para a juventude, né? Então, eu não preciso fazer o desenho com carinha, né? E tão infantil, mas eu posso fazer dentro de uma perspectiva de feitura, né? E não tão desconectado, só as linhas, as fitas do DNA. Então, como é que eu vou conversar? Então, pensar criticamente é essencial. E pensar visual, né? Meu projeto chama assim, então é uma coisa que a gente não faz, a gente não pensa visualmente, a gente pensa verbalmente para criar a visualidade, né? E eu acho que é uma virada de chave isso, né? E a gente só vai conseguir fazer isso buscando referência, acessando mais visualidade com criticidade, buscando outras possibilidades, vendo mais resumo gráfico, assistindo mais filme, viajando mais, né, enfim, acessando culturas diferentes, fazendo outras coisas que aumentem o nosso repertório, né, o nosso conhecimento de visualidade, para a gente conseguir entender que possibilidades a gente tem para representar, né? Eu acho que o caminho é esse. Aqui eu deixo só para depois vocês acessarem. VEG está com a apresentação, se quiser depois compartilhar, né? Então tem uma espécie de glossário, né, do que a gente pode acionar para poder produzir, uma explicação. E no final, o que a gente poderia talvez chamar de metodologia, né, que é um processo de fazer. Então tem uma ideia de briefing, que é, na verdade, quando você precisa fazer alguma coisa, né? Então você vai lá escrever um artigo e aí eles dizem, tem que ter um resumo gráfico, né? Então, opa, agora eu preciso pensar sobre isso. Então, eu vou fazer uma levantação, um levantamento, né? O que eu vou fazer primeiro? Vou pensar sobre, etc. Começo a planejar, né? Planejar
quanto tempo eu tenho, se eu sou capaz de produzir aquelas imagens, se eu vou ter que contratar alguém, se eu vou ter que buscar algum aplicativo, algum programa para poder aprender a utilizar, ou se eu já utilizo algum, né? Se eu vou ter que ir atrás de mais referência, de informações, né? Então, entender a minha pesquisa, pensar o que ela quer dizer, né, dentro daquele espaço, para aquela publicação, planejar e levar tempo planejando. Pesquisar para complementar esse meu planejamento, né? Então, se eu percebi que eu não consigo produzir as ilustrações, então vou acionar alguém, né? Vou fazer uma parceria, vou contratar uma profissional, um profissional, vou atrás de algum tipo de produção digital, né? Então, entender que possibilidades eu tenho dentro da viabilidade que eu tenho. Fazer o planejamento visual da visualidade, então, o esboço, e aí começar a pensar essa visualidade, e aquele passo todo que eu falei para vocês lá no Bora Criar. E aí vou para o conteúdo, né? Então, que elementos eu possuo, né? Que elementos informativos eu possuo para poder apresentar esse resumo gráfico? Como é que eu vou trabalhar a visualidade? Vou produzir e vou revisar. E aí, ele está prontinho. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Bom, professora, muito obrigado pela palestra, aula, exemplo aí. Eu acho bem legal quando a gente vê outra área completamente diferente da nossa, né? E a gente vê que a ciência é única. Enquanto a professora estava falando ali, muitos, eu acho, daqui que são meus alunos, que eu ajudo, sempre quando vem perguntar para mim alguma dúvida de método, de análise, já virou até piada que eu sempre falo, né? Qual que é a sua pergunta? E aqui ficou bem claro também, né? O que eu quero apresentar? Qual que é a minha pergunta que eu quero mostrar no meu resumo aqui? Então ficou bem conectado, achei muito legal. Então, gente, fica à vontade. Quem quiser fazer pergunta, aproveita essa oportunidade aqui. Vou passar o microfone. Aqui, ó. Fala, por favor, quem é você na fila do pão. Tudo bem, professora? Eu sou a Camila, eu trabalho na gerência de ensino e pesquisa do UMAP. Minha pergunta, hoje a gente tem muito IA, né? E a gente acaba produzindo muito junto com as IAs e tal. E quando a gente escreveu o conteúdo, que às vezes é muito específico de uma determinada área, eu sou enfermeira de formação, eu tenho conhecimento de tudo que eu produzi do conteúdo. Quando eu vou realizar o gráfico, a imagem em si, me comunicar de outra forma, às vezes, para mim, é muito claro. Porque eu produzi aquilo, né, da parte teórica ali. Daí, como que a gente poderia entender que o que a gente produziu de imagem faz o mesmo sentido que está fazendo para mim? Como que eu faço isso? Camila, obrigada pela pergunta. Eu acho que esse processo não é difícil só para vocês, eu acho que é difícil para todo mundo. A gente não pensa visualmente, efetivamente, né? Por isso a provocação. A gente pensa verbalmente e a gente evidencia o texto verbal como elemento de destaque. E aí, toda vez que a gente precisa trabalhar a visualidade, a gente tem que fazer essa transposição, né? Então, a gente precisa entender como aquele texto, aquele conjunto, né, de palavras vai poder ser apresentado visualmente, né? Vocês viram que eu não falei de IA, né? Em nenhum momento, e nem de nenhum aplicativo, enfim, se vocês quiserem perguntar, eu posso até falar, assim, de algumas coisas que dá para usar. Eu tenho um certo cuidado com a inteligência artificial, porque eu acho que é muito difícil a gente produzir inteligência artificial e garantir propriedade intelectual, garantir, enfim, esses cuidados, né, produtivos. Então, eu acho que vale muito mais você fazer um desenho de palito, né, do que você criar lá, enfim. E aí, claro, obviamente, dependendo das exigências de cada área, você vai ter que ir, talvez, atrás de uma pessoa, né, que te auxilie, né, uma pessoa que possa fazer uma parceria, talvez não seja nem contratar um profissional. Claro que quando a gente já chega num nível, enfim, de pesquisa dentro de uma instituição, e eu acho que isso falta muito, por isso que eu estava até conversando com o VEG, falo muito isso, assim, que é muito interessante isso, né, a gente conseguir trocar entre áreas, às vezes a gente se perde nisso, mas tem uma EJ de comunicação dentro da universidade, que faz, inclusive, trabalhos voluntários, né, além de trabalhos pagos. Então, eu posso acessar esse tipo de conhecimento, né? Eu também posso ir atrás dos estudantes que estão a fim de fazer parcerias, né?
e eu também posso contratar alguém. Então, eu acho que esse é um caminho, quando for possível, que é um caminho que, inclusive, eu acho que a gente aprende muito, porque a gente consegue, conversando com outras pessoas que têm uma percepção diferente da gente, entender essas possibilidades. Quando a gente fica muito fechado na nossa pesquisa, na gente mesmo, a gente está vendo a partir de uma perspectiva muito única, que é só a minha, né? Como é que eu enxergo o mundo e a minha pesquisa. Então, por isso que eu falei sempre para vocês, pensem com quem vocês vão conversar, né? E aí, às vezes, é legal ir conversar com alguém do lado, assim, né? Então, eu vou produzir alguma coisa para criança, então vou falar com alguma criança, filha de alguém, a minha filha, o meu filho, né? Uma criança que eu conheço, para perguntar como é que ela entenderia, né? Ah, preciso falar de replicação de DNA. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Ah, e se eu disser isso, aquilo, aquele? Eu não entendi. Ah, e como é que a gente pode? A criança desenha para você, ela vai te, né, que ela entendeu. Mas fazer esse esforço de sair um pouco dessa bolha individual pode ser um caminho, né? E pode até ser por IA, né? Então, eu não consigo conversar com uma outra pessoa, mas eu vou lá na IA, faço um prompt, e ela vai me mostrar uma possibilidade, né? E eu não vou nem usar ela, mas ela me ajudou a enxergar alguma coisa que talvez eu não tivesse pensado antes, e aí, a partir daquilo, eu vou pensar outra organização, né? E aí vou atrás de como fazer. Então, eu acho que extrapolar um pouco a bolha é uma possibilidade interessante. E referência. Referência. A internet está aí para isso, gente. E referência não é cópia, né? Então, isso que é o mais maravilhoso. A gente pode ir lá, jogar na internet, né, um nome, um elemento, vai aparecer um monte, e aí você vai entendendo como é possível trabalhar, e você pode ir pensando, né? Você cria uma pasta, né? Você vai anotando, olha só, posso representar o DNA desse jeito, daquele outro, assim fica mais interessante, etc. Isso, inclusive, pode dar caminhos, ou, né, enfim, propor produções específicas, né? Então, quando eu falo, por exemplo, você está dentro da universidade, fazendo uma pesquisa específica, dentro de um grupo de pesquisa, existe verba para investir na pesquisa, um investimento pode ser contratar um profissional de ilustração, né? E aí, você tendo uma noção de que elementos, geralmente, você utiliza para fazer essa ilustração, você faz uma encomenda. Então, você vai, eu preciso de tais e tais elementos representados, e aí você tem como se fosse um catálogo de ilustração para a sua pesquisa, criado especificamente, que você vai pagar, e depois você só vai utilizar essas ilustrações para fazer a organização disso, né? Então, essa também é uma possibilidade, né? Então, tem vários caminhos, eu acho. Não sei se respondi, Camila. Mas... Wesley? Quem é você na fila do pão, por favor? Com licença. Oi, professora, olá. Bom dia. Primeiramente, quero pedir desculpa, porque meu Facebook está aberto. Eu tentei desligar ele 2 vezes e acabou fazendo barulho na sua aula. A pergunta é o seguinte, a gente realmente está na... Eu sou Gislaine, sou enfermeira também, trabalho com pesquisa clínica, e também estamos todos preocupados com a disciplina do Dr. Weg, né, com a questão dos infográficos. E eu queria saber se a gente, fazendo o prompt para uma IA e gerando uma imagem, se mesmo você citando a fonte, você não pode usar, mesmo que o prompt foi teu. Né? Você falar, eu quero isso, 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 assim, 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 bem certinho, ela gera para você a imagem. Essa imagem não pode ser utilizada? Vai depender muito da publicação, muito. Já vi publicações que aceitam, já vi publicações que mandam de volta para criar outra imagem. Então, depende muito da publicação. A transparência é o único caminho. Então, usei inteligência artificial, vou dizer como eu usei, onde eu usei, qual eu usei, de que jeito, o que ela fez, preciso explicar sempre, né? Como eu usei a inteligência artificial. Esse é o único caminho, não existe outro. A transparência é o único. Mas aí, preciso saber das especificidades das publicações, porque vão ter publicações que não vão, né, enfim... Vão dizer que ok, tendo a referência, e tem outras que não aceitam. Tem inclusive, algumas inteligências e alguns aplicativos de produção que já dizem também que você não pode usar se você for publicar. Se você for apresentar em aula, se você for fazer num evento, um seminário, uma coisa assim, você pode usar, mas se for publicar, você não pode. E, obviamente, se você for vender, aí você não pode, né? Comercialização não pode. Apresentação pode, com algumas limitações, e publicação geralmente tem várias limitações. Mas vai depender muito da publicação especificamente.
Inclusive, eu até tinha, entrando nesse, porque eu não falei nada de IA, eu fui pesquisar, né? Porque eu tinha certeza que você ia me perguntar se tinha alguma IA. E aí, da medicina, eu não conheço, mas eu fui pesquisar e eu vi que tem duas BioRender, não sei se vocês já ouviram falar, e o Smart, que são dois. Pronto, o BioRender, que eu sei, ele só pode para apresentação, não pode publicação. E o Smart, eu acho que ele é um pouquinho mais aberto para produção, mas tem algumas revistas que não aceitam. Que aí, agora que você coloca, eles não aceitam. Okay. Posso só fazer um comentáriozinho antes, Matheus? Essa é uma questão interessante, eu vou dar um relato de caso aqui. Recentemente, a gente teve um probleminha, não com IA em si, mas com o Canva, que a gente até, os meninos pagaram, né, o Canva Pro, e aí, na hora lá que você vai pagar o Canva, pode usar à vontade a publicação, não sei o que lá. Só que ele não tem a parte específica de publicação que a revista exige. Então, não está, que é o copyright CC4, alguma coisa assim. Não tem essa frase nos documentos do Canva. Ficou mais de 3 meses, ia e voltava da revista, que falava, não pode, não pode. O que a gente teve que fazer? Refazer toda a imagem com banco de dados de imagem livre. Então, isso é bem importante ver também. A gente não está acostumado com essa parte de identidade visual, de... Como é que é o nome? De visualidade, de um modo geral, né? Tipográfico? Parte técnica de direito autoral. De direito a gente não está muito acostumado com isso, porque geralmente é a gente que tirou a foto ali do microscópio, da nossa coisa, então a gente não está acostumado. Quando usa uma imagem, não, mas é só uma bolinha. Era isso, era um homenzinho. Mas esse homenzinho no Canva você não pode usar. Eu tive que ir atrás de uma imagem de um homenzinho, palitinho, de graça lá para poder colocar. Então, essa parte que a gente tem que sempre ficar à vontade. E para a jornada, pode usar IA à vontade. Não, gente, cuidado com a IA. Mas é só seguir lá também a resolução foi do CNPq ou foi da CAPES que autorizou o IA? Foi da CAPES, eu acho. É só seguir lá e... Mas aqui na UFMS também tem um direcionamento de uso de inteligência artificial, tem um direcionador, um documento. Eu queria só complementar, Veg, que eu acho que isso é muito importante, tá, gente? Muito mesmo. Eu acho que a ciência vai ficar cada vez mais rígida com isso, assim, de controle. A gente precisa extrapolar, às vezes, a nossa... O Veg falou, a gente mesmo tira foto. Então, tira foto. Tira foto e aí vai falar com alguém que edite imagem, que consiga recortar o microscópio, que tira uma foto do Veg andando e recorta ele e bota ele como uma pessoa, como um homenzinho lá. Por que é aquele da inteligência artificial? Entendeu? Então, a gente pode produzir imagens e trabalhar essas imagens de forma até razoavelmente fácil para poder utilizar, sem se utilizar de inteligência artificial, né? Para a produção de imagem, até porque quando a gente faz isso, a gente tem muito mais consciência do que a gente está produzindo, né? A gente entende para que eu preciso a imagem da pessoa. Para que eu preciso a imagem da pessoa naquela narrativa? Porque ela me direciona, ela me indica um movimento, ela me direciona que é uma manipulação humana. Então, pronto. Então, eu já sei que, inclusive, talvez não precise nem ser o homenzinho, pode ser as mãos da pessoa, né? Não, tem que ser um homenzinho ou um homem e uma mulher, porque eu preciso indicar gênero, né? Enfim, então eu vou pensar em que, né, direcionamento eu vou dar. E aí, dito isso, tem uma outra coisa também que eu acho muito importante de reforçar e de comentar, que é, assim, cuidado com o que vocês buscam na internet, né? Porque o algoritmo, ele é extremamente problemático, né? Se eu colocar lá a representação de uma pessoa no consultório, vai vir um homem branco de jaleco, né? A gente sabe que isso acontece, e isso é um estereótipo, a gente vai reforçar esse tipo de estereótipo, e com quem que a gente está conversando? Quem é o nosso público, né? Porque se eu colocar lá a pessoa caminhando na rua, vai vir um homem branco caminhando na rua, mas o meu público é o homem branco, né? O meu público é a mulher negra, né? Enfim, e o meu público tem outras especificidades transversais que são importantes para aquilo que eu estou falando, né? Então, eu preciso pensar nisso, assim, e a internet não vai pensar por vocês. A inteligência artificial, que não devia nem chamar assim, ela não vai pensar por vocês, né? Vocês precisam refletir, vocês precisam pensar, vocês precisam decidir, tomar as decisões e usar
o resto como ferramenta para as decisões que vocês estão tomando, porque senão depois a gente vai ter vários problemas, inclusive legais, para frente mesmo. Já respondi. Quem mais? Quem é você na fila do pão? Eu na fila do pão, professora. Meu nome é Maurício, eu sou doutorando do programa. A CAPES lançou, né, uma plataforma, né, que a gente pode usar. Então, eu queria saber, assim, será que, por ser da CAPES, né, o LipSpace, né, será que eu tenho mais segurança de utilizar o que ele está produzindo para mim do que essas IAs abertas que a gente tem aí no mercado? Obrigada, Maurício, pela pergunta. Eu acho que eu não sei te responder isso em específico, mas eu acho que é um institucionalizado, né? Então, eu acho que isso é um caminho. Se a CAPES lançou, muito provavelmente ela já tomou algumas precauções. Só que a maioria também das publicações que a gente vai atrás, muitas vezes, são internacionais, né? Então, também não tem esse respaldo, né? Porque aí as regras são outras e talvez os direcionamentos legais também sejam outros. Sempre vale conversar com a publicação, eu acho, e ler as orientações, assim. Eu nunca usei esse app da CAPES. Eu tenho até curiosidade de olhar para ver, enfim, o que ele produz efetivamente, porque acho que é um caminho interessante, específico, né? Porque é para a ciência. Mas eu não sei te dizer se tem respaldo legal. Eu acho que eles vão começar a ter problema mais para frente, a gente vai conseguir entender isso mais para frente também. Eu acho que ainda é cedo para a gente conseguir saber efetivamente quais são os direcionamentos. Agora, eu também nunca li as orientações de uso né, do espaço. Então, acho que um caminho também é esse, ir atrás de algum manual, alguma coisa que eles indiquem, né? Como que essa IA funciona, né? Enfim, como que o espaço funciona, que tipo de imagem eles disponibilizam, né? Eles limitam... Porque a gente faz a pesquisa, aí tudo que ele manda de informação ou imagem, já vem a referência, né, de publicação daquilo. E é sempre da ciência, né? Alguém que produziu para a ciência. Eu acho que esse é um caminho, porque daí a gente está sempre com referência científica, né? É verdade o que a senhora falou, pode dar problema na hora de publicar internacional, né? Eu acho que pode dar problema mais para frente. Então, alguém já usou aqui esse espaço da CAPES? Não, vocês já usaram? Eu já usei, mas não para gerar imagem, só para fazer... Mas gera imagem? Então, não sei se ele gera. Vocês sabem se gera? Não testei. Alguém testou? Gera? Gera. E gera imagem a partir dessas referências. Então, ele busca a imagem e dá a referência. Foi usado... Entendi. Tá, então é um banco de imagem, né? Ele não gera imagem, é um banco de imagem. Sim. Não pega do clipart, não pega do, não pega do jornalismo. Coisa assim. Só para o pessoal que está no Meet, se quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão que a gente abre o microfone para vocês. Não? Achei que... temos um ali. Quem é você na fila do pão? Oi, gente, bom dia. Eu sou Helder Carvalho, sou jornalista aqui pela UFMS, sou aluno da professora, fui aluno da professora, sou mestrando em comunicação e faço estágio de docência com ela, na disciplina do curso de jornalismo. Eu acho que, para além da IA, eu acho que é interessante, tipo assim, para quem decidir fazer, né, por você mesmo, acho que é legal você falar sobre essas ferramentas, que acabou não falando sobre, né, a gente tem um mito lá no curso de jornalismo que a Rafaela... Tem um mito, é bom. Que a Rafaela odeia o Canva, mas existe a possibilidade de utilizar o Canva, né, como vocês falaram, mas também com essa atenção de saber o que usar, quais são as imagens, os elementos que podem utilizar, mas também falar sobre outros equipamentos que podem usar. Primeiro eu quero me defender, né, porque você veio aqui para não caluniar. Não, brincadeira, mas o mito existe, mesmo ele não é de todo mentira. Mas ele é impreciso, esse mito. Eu acho o Canva uma ferramenta excelente para as redes sociais.
É uma ferramenta que a gente consegue fazer convergência midiática de uma maneira muito fácil, né? Então, eu consigo usar texto escrito, falado, vídeo, música, imagem fotográfica, ilustrado, tudo junto no mesmo lugar, de forma muito fácil, só colocando lá dentro, e exporto também muito fácil para publicar. Então, eu não desgosto do Canva, eu acho que ele é uma ferramenta realmente muito boa e eu acho que pode funcionar muito para vocês, porque ele tem, enfim, possibilidades, né, enfim, de modelo. E é aí que mora o problema para mim, né? O modelo eu acho um grande problema, um imenso problema, e é daí que surge o mito, porque uma coisa é você usar o Canva com conhecimento de produção e outra coisa é você usar o Canva sem reflexão nenhuma, né? E aí não tem nem a ver com conhecimento de produção, é ir lá, pegar um modelo qualquer e jogar a sua informação dentro, né? Isso não faz sentido nenhum. Vocês viram aqui, se eu mudo a cor do fundo, eu mudo a percepção que eu tenho da imagem. Então, e aí uma coisa que eu tenho visto que é muito assustadora, que não é culpa do Canva, mas é da inteligência artificial, generativa de imagem especificamente, é uma pasteurização completa da visualidade. Eu não sei se vocês foram na Feira do Bosque, que teve esse final de semana, né? Ontem teve Feira do Bosque. E aí você vai lá na praça de alimentação da Feira do Bosque, os cartazes de apresentação dos lugares, eles são todos iguais. Eu não consigo saber se é um espetinho que ele está vendendo, se é queijo coalho, se é coco, se é, enfim, a grande maioria é quase que tudo a mesma coisa, assim. Então, esse é o problema do modelo. Eu pego um modelo qualquer e eu vou usar o mesmo modelo para falar de tratamento veterinário que eu vou usar para vender coco, né? Então, assim, eu acho que isso é extremamente complexo. Se a gente tiver um processo reflexivo, agora vocês já têm alguns conhecimentos e vocês vão pensar sobre o que vocês vão fazer. O Canva é ótimo, né? Mas tem isso que o Veg falou. Só que eu acho que isso não se resolve com nenhum aplicativo, né? A não ser que a gente esteja falando de Illustrator, InDesign, Photoshop, que são softwares de criação da Adobe, em que eu vou criar coisas, né? Eu ia dizer do zero, mas também é uma mentira, né? Mas eu vou criar visualidade, né? A partir de base, assim, né? Não vou pegar nada pronto para utilizar, né? Vou ter que manipular, fazer, enfim, trabalhar e etc. Nesses softwares. Lá no jornalismo a gente faz tudo com um software da Adobe, o Illustrator para a produção de imagem é o melhor, porque ele é para ilustração, efetivamente, e o Photoshop para edição fotográfica é o melhor, né? Então, imagem digital, o Photoshop é o melhor, e para ilustração é o Illustrator. E para fazer a organização disso tudo, eu acho o InDesign o melhor, mas o Illustrator também funciona e o Photoshop também dá. Mas isso é conhecimento específico, né? Então, não vai ter nenhuma imagem pronta e eu vou ter que saber manipular as ferramentas. Não é muito fácil, né? A galera pena para aprender, enfim, durante a graduação. Então, o Canva, nesse sentido, ele ajuda muito, né? Porque ele é uma possibilidade, enfim, você ter esses elementos à mão. Só cuidado com isso, com a escolha que vocês estão fazendo dos modelos e como é que vocês vão combinar esses elementos, né? Eu acho que essa é a maior questão. E, com certeza, com propriedade intelectual, isso é um fato, né? Inclusive, é até interessante, se vocês criarem com o Canva, usando as imagens do Canva, né? Indicar isso, né? Uso banco de... ou até com banco de imagem da CAPES, né? Então, indicar de onde vocês retiraram. Toda vez que a gente pega, porque a gente pode pegar alguma imagem de base, foi o que eu fiz aqui, né? Nos exemplos que eu dei. Eu peguei uma imagem de base que já existia, aí eu destrinchei ela, né? E depois fui atrás de outras imagens para poder montar para vocês. Se eu fosse produzir efetivamente, eu ia criar essas imagens. Não foi o caso, eu manipulei elas no Photoshop, né? Para poder fazer essa montagem para apresentar a informação, né? E aí, se eu fizer isso para a publicação, que a gente não indica muito, mas às vezes é o único caminho que a gente tem, né, manipular, qualquer imagem reconhecível, eu preciso indicar referência, né? Agora, se eu peguei uma imagem de base, mudei tanto ela que não dá mais para ver essa imagem, então criei uma coisa nova, né? Aí eu não preciso dizer, porque eu não estou mais reconhecendo a imagem de origem, né? Eu já manipulei. Mas se eu conseguir reconhecer a imagem de origem, eu preciso dizer de onde eu tirei, quem produziu, né? E preciso deixar isso muito claro. Isso é até respeitoso, né, gente? Porque alguém teve um trabalho de fazer.
Mais algum comentário? Pessoal do Meet, se estiver aqui. Acho que ninguém levantou a mão. Não? Opa. Essa aqui eu que apresento. Essa aqui é a professora Ana Maria Paniago, nossa coordenadora da pós. Muito obrigada pela palestra. Eu fiquei assim, eu vim com uma expectativa de sair sabendo fazer. E entendi que é uma técnica, acho que um misto de técnica e arte, porque achei difícil, mas eu entendi. O que eu mais gostei foi que eu saí entendendo os princípios e entendi que eu acho que provavelmente eu vou ficar mais crítica quando eu olhar um infográfico, mas estou muito, muito longe de saber fazer, de criar. Mas eu quero agradecer, que eu acho que foi muito importante para nós. Obrigada. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada. Gente, mas infelizmente é isso, sim. Eu tenho que concordar que não é fácil, é difícil mesmo. Infográfico é muito difícil. Infográfico, para a gente produzir, de um modo geral, você vai envolver 3, 4 profissionais, né? Do design, do jornalismo, ou, enfim, da publicidade, das letras, muitas vezes, às vezes um ilustrador, fotógrafo. Então, não é fácil, não é simples. E eu acho que essa é uma questão para a gente pensar. Assim, fico muito feliz de você dizer, Ana, que vai sair mais crítica e que você compreendeu a complexidade, porque eu acho que esse caminho é importante para a gente. A gente está querendo simplificar o mundo, gente, e ele não é simples, né? A gente está querendo acessar as coisas de forma imediata e não existe isso também. Essa velocidade não responde à nossa própria capacidade de compreensão, né? Vocês começarem a falar da área de vocês, eu vou dizer, gente, é muito difícil. Eu também não sei fazer, eu não consigo, né, fazer. Então, são áreas específicas que exigem olhares atentos. Agora, a criticidade, essa capacidade de análise, o conhecimento, aumentar o repertório, isso a gente pode, né? E hoje a gente tem cada vez mais facilitado, isso é muito fácil para a gente. Eu posso ir na internet, eu converso com as pessoas, é fácil, eu consigo encontrar essa informação, né, para acessar. Claro, vai me demandar tempo, vai me demandar esforço, vai me demandar, enfim, né, inclusive viabilidade, às vezes eu não tenho, né, condições. E aí eu vou ter que pensar em possibilidades para resolver isso. Mas de maneira simples, a gente não vai conseguir ter resultados excelentes. De maneira simples, a gente tem resultados simples. E, às vezes, eles servem. Dependendo da intenção, dependendo do meio, eles servem, né? Mas, dependendo, não. Aí eu tenho que entender o que eu vou acionar. Mas façam essas conexões, assim, de verdade. Vão lá buscar a gente. Manda e-mail, né? Vão atrás da Brava, atrás das alunas e alunos da pós. Às vezes, essas conexões são muito interessantes para a aprendizagem geral, assim, né? Deles e de vocês, né? Delas e de vocês, né? Então, acho que a gente está dentro de um espaço muito facilitado de acesso que a gente não usa, A gente fica muito fechado no nosso lugar e aí a gente acha que né, nossa área se resolve ali, mas, na verdade, ela vai beber de todos os outros lugares, né? E se eu estou falando em comunicação, essa é uma outra coisa. Ao mesmo tempo que as redes sociais popularizam a informação e popularizam o fazer, né, o produzir informação, elas também criam um espaço complexo, né, de qualidade, assim, que a gente talvez precise começar a discutir, né? O que a gente está acessando? E como que isso é produzido e feito? Aí, quando vocês falar que viram entenderam, maravilhoso, porque não só vocês vão se tornar mais críticos com aquilo que vocês estão vendo, como vocês vão entender também como é feito e vocês vão poder dizer, opa, mas esse dado aqui está estranho. Porque não tem nada a ver com isso que ele está apresentando aqui. Aí lá vou eu, atrás do dado, eu digo, nossa, ele interpretou completamente equivocado, não é nem no Brasil esse dado, é num laboratório, não sei de onde. Ou então bota lá um negócio, questionário online, e aí foi, sei lá, anônimo, não sei, nem explicou direito o que é o questionário online. Né? Foi no computador, mas não foi, né? Foi dentro de uma sala, as pessoas pegaram o celular do projeto para responder, né? Não, eu acho que a gente perdeu um pouco essa criticidade. E, então, eu fico muito feliz, Ana, que bom que isso te ativou nesse lugar. Bom, pessoal, então só para fechar aqui, em relação à jornada, queria deixar vocês mais tranquilos que o que eu pensei de colocar o resumo gráfico nessa edição foi justamente para vocês entrarem em contato com isso, né?
Então, muitos de vocês ainda não entraram em contato com publicação de trabalhos, de artigos, e é uma tendência que está acontecendo cada vez mais nas principais revistas, né? Por enquanto ainda é optativo enviar, mas já teve casos de revistas que exigem o resumo gráfico. Então, é só um passo para vocês entrarem em contato, né? Fiquem tranquilos, não se desesperem. Também aqui Mas façam, gente, façam, porque é uma experiência muito interessante, né? Nem que seja para apresentar só o esboço, né? Sim. Nem que eu não consegui fazer no computador, mas eu fiz à mão, do jeito que explicativo. Acho que essa ideia de pensar visualmente é muito interessante. Faz a gente ver a pesquisa de outra forma. Vide o exemplo lá do John Snow. Né? Ele descobriu como é que a cólera se espalhava pela visualidade. Né? Claro que não é só ela. Né? Tem todos os dados, informações que ele coletou, entendimento que ele tinha da própria doença. Né? Mas quando a gente extrapola um pouco essa ideia de acesso, né, não fica só no verbo, eu acho que a gente ganha muito. E o acesso agora, né, vocês estão conhecidos, Rafaela, pessoal Rafaela, o Helder está ali, ó, louco para trabalhar, gente, quem quiser fazer um resumo com ele ali, então fique à vontade. Eu queria agradecer novamente a Rafaela, dar um mimo aqui do nosso parceiro da jornada, o Eu Que Fiz Manualidades, que é eu que faço. Então, muito obrigado. Obrigadão. Uau! E agradecer a todo mundo que veio hoje aqui. Então, daqui a exatos um mês, a gente vai ter outra palestra também sobre saúde mental, síndrome do impostor, todo mundo relaxar, tá? Então, muito obrigado, gente, e até a próxima.